Meu nome é Letícia Flor, eu sou da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e o nosso trabalho é sobre espiritualidade, disfunção endotelial e qual dimensão dessa espiritualidade estaria associada a essa disfunção. A gente sabe que a maior espiritualidade, ela está associada a um melhor benefício cardiovascular. A gente tem alguns tipos de associações presentes, só que a gente não sabe exatamente qual dimensão da espiritualidade está associada a essa disfunção endotelial. E foi isso que o nosso trabalho veio buscar. A disfunção endotelial a gente consegue prever através de um teste. A gente utiliza aquela braçadeira de fazer a pressão arterial, que a gente chama de manguito. Antes da gente realmente insuflar, como se a gente fosse medir uma pressão arterial, a gente vai achar essa artéria através de um ultrassom com Doppler. Achando essa artéria, a gente vai medir o diâmetro dela. Depois disso, a gente vai insuflar esse manguito, deixar ele por 5 minutos. Depois desse tempo, exato 5 minutos, a gente desinsufla e procura de novo essa artéria braquial. E dessa forma, a gente vai medir seu diâmetro e fazer uma análise. Se aumentou mais de 10% mediante essa pressão, a pessoa tem um menor risco de ter uma disfunção endotelial, um risco cardiovascular. Se não aumentou esses 10%, a pessoa tem um risco maior. Ela pode impactar como um mecanismo protetivo de doença cardiovascular. A gente pesquisa muito sobre mecanismos que deterioram essa função cardiovascular, tabaco, outras doenças associadas, diabetes, hipertensão, mas a gente pouco se sabe sobre mecanismos de proteção, e é por isso que a espiritualidade acaba sendo muito importante. A espiritualidade acaba sendo muito importante porque a gente consegue alcançar facilmente ela, a gente consegue prever facilmente ela, né, no nosso trabalho, através do FACIT, dos questionários, e o desenvolvimento dessa espiritualidade, ele vai ser muito importante porque a gente pensa justamente nisso, né? De buscar esses mecanismos protetivos. Aqui a gente faz uma análise muito grande, né? Com a cardiologia, que é uma área que a gente gosta bastante, mas isso é visto no mundo todo, com diversas outras áreas, com a neurociência, e nesse caso a gente acha muito interessante a gente trazer prevenções de doenças cardiovasculares que são uma das maiores causas de morte e morbidade no Brasil. A gente sabe que a espiritualidade, ela está associada a uma disfunção endotelial, a um risco cardiovascular, né? Uma menor espiritualidade. Só que a gente quer saber que dimensão da espiritualidade exatamente. Espiritualidade acaba sendo um termo bem amplo, a gente consegue ver diversas visões através da espiritualidade, diversos termos, mas especificamente a gente quis saber se 3 parâmetros específicos estão associados. Então a gente fez essa avaliação desses parâmetros, que é fé, paz interior e sentido e propósito.